Muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao webinar AB Solar, que discutirá o leilão de energia nova A-4 2022. Eu sou o Carlos Dornelas, diretor técnico e regulatório da AB Solar, e farei a moderação deste evento. Antes de apresentar nossos convidados de hoje, gostaria de falar brevemente como chegamos até aqui. A AB Solar, atualmente, conta com cerca de 700 empresas associadas. E dentre os muitos benefícios que a associação oferece, está a participação em nossos grupos de trabalho. Aproveito também para convidar as empresas que estão aqui hoje e ainda não são associadas à AB Solar para se associarem. No nosso site absolar.org.br, vocês podem conferir todos os nossos benefícios e entrar em contato com a nossa equipe para mais informações. Sobre a nossa dinâmica de hoje, vocês podem encaminhar perguntas pelo chat, que nossa equipe irá selecionar para direcionarmos aos palestrantes ao final da apresentação. Peço que identifiquem seu nome e empresa ao enviar sua pergunta e lembro que nossos associados terão prioridade no envio. Também, se quiserem receber o resumo, apresentações e mais informações sobre a AB Solar, pedimos que preencham o formulário que foi disponibilizado no chat. Quanto ao leilão de energia nova A-4, marcado para 27 de maio, a ANEEL aprovou o edital. O certame é destinado à contratação de energia de projetos de fontes hídrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa, com início de suprimento em janeiro de 2026. O Ministério de Minas e Energia estabeleceu o custo marginal de referência de R$ 315 por megawatt-hora para o leilão. Os preços iniciais para empreendimentos serão de R$ 315 por megawatt-hora para projetos hídricos e de biomassa e de R$ 225 por megawatt-hora para eólicos e fotovoltaicos. Para participar da disputa do A-4, os projetos terão de ser qualificados tecnicamente pela EPE, que recebeu 1.894 pedidos de cadastramento de usinas com um total de 72 gigawatts de potência. A exemplo de editais anteriores, a margem de escoamento será utilizada como critério de classificação no leilão, que vai ofertar contratos de 15 anos para usinas eólicas e solares e de 20 anos para hídricas e termoelétricas. Bem, vamos seguir aqui, passando aos convidados. Eu gostaria de começar pelo André Pimenta, da ANEEL. Muito obrigado pela sua participação, André. André vai falar sobre aspectos gerais do leilão. André Pimenta é bacharel em Direito pela UFMG, especialista em Direito Regulatório da Energia Elétrica pela UNB, ampla experiência profissional no contencioso e na consultoria jurídica em Direito Administrativo Econômico, Regulatório e Tributário dos setores de energia elétrica e telecomunicações. Ingressou na ANEEL em 2005, como especialista em regulação. Em 2005 e 2011, atuou na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Em 2012 e 2019, assessorou a diretoria colegiada da agência. A partir de novembro de 2019, assumiu a Secretaria Executiva de Leilões, CEL, unidade responsável pela organização dos leilões de geração, transmissão e distribuição. André, o palco é seu. Excelente apresentação para você. E vou apresentar para os senhores alguns aspectos gerais deste leilão, que está marcado, como o Carlos antecipou, para 27 de maio. Lembrar apenas nesse slide que as diretrizes gerais e também a sistemática que deve ser usada no leilão e que mais adiante representantes da CCE vão apresentar com mais detalhes, essas diretrizes e a sistemática foram fixadas pelo Ministério de Minas e Energia na Portaria 34 de 2021. E nela consta que a sessão pública está marcada para 27 de maio, poderão participar
usinas de fonte hídrica, né, centrais geradoras hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e UHEs até 50 megawatts, fontes eólicas, solar, fotovoltaica e também termoelétrica biomassa. A condição de participação é que os projetos sejam previamente qualificados tecnicamente pela empresa de pesquisa energética. No processo de qualificação técnica, a EPE, conforme o informe de cadastramento que foi divulgado e consta no site da EPE, foram já cadastrados 1.894 projetos, que totalizam 75 gigawatts de energia cadastrada para o leilão. Desses, a EPE vai examinar os projetos e cadastrar, e em breve vai estar comunicando para os interessados quais projetos foram cadastrados e poderão, portanto, participar do leilão. De energia solar, que é o foco aqui da associação, a gente destaca que só de energia solar são 51 giga, com 1.263 projetos cadastrados para o leilão. No leilão, vão ser negociados contratos de compra de energia no ambiente regulado, CCARs, em duas modalidades, quantidade e disponibilidade. Quantidade com suprimento por 15 anos para as fontes eólicas e solar fotovoltaicas, que é o que eu gostaria de destacar. Portanto, contratos para a fonte solar fotovoltaica com prazos de 15 anos na modalidade quantidade. O início de suprimento, 1º de janeiro de 2026, é um leilão a -4, será utilizada na primeira fase do leilão a margem de escoamento de geração como um critério de classificação para a próxima etapa, para a próxima fase. Essa margem de escoamento, é importante deixar isso claro, que não dá direito ao acesso, tá? O direito ao acesso é garantido com a emissão do parecer de acesso e a assinatura tempestiva dos contratos de uso e conexão ao sistema. Portanto, estes são os documentos que conferem direito ao acesso. A margem é apenas uma tentativa inteligente de evitar problemas no acesso. E será negociada no mínimo 30% da energia habilitada pelo empreendimento. O edital, como o Dr. Carlos já pontuou, foi aprovado pela diretoria colegiada da ANEEL na sua 14ª reunião pública ordinária, que aconteceu no dia 26 de abril passado. Foi publicado tanto o edital quanto o aviso de licitação no dia imediatamente seguinte, 27 de abril. A resolução homologatória número 3.031, de 26 de abril, aprova tanto o edital quanto estabelece as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição das geradoras, né, para as usinas que participarem e lograrem êxito no leilão. Todas essas informações e os documentos relativos ao leilão estão todos disponíveis no site da ANEEL, mais especificamente na barra Empreendedores e Leilões. Tá? E aí se clica lá em leilões de geração. Até vou aproveitar a oportunidade para mostrar isso, porque o site passou por uma transformação recente. Então, vejam, é possível, clicando aqui nas 3 barrinhas, tanto pedir assuntos leilões, quanto empreendedores leilões. Os dois levam para essa página. Se vindo para assuntos leilões, precisa de um clique adicional, que aqui há uma explanação sobre os leilões setoriais, e aí clicamos aqui em empreendedores leilões novamente, leilões de geração, e aí você seleciona o ano do leilão, e no caso do leilão a -4, que é o 3/2022, já está aqui na tela com edital e documentos vinculados. Quem quiser conhecer os debates realizados durante a consulta pública, clique em consulta pública. E aqui já o edital aprovado com os documentos aprovados pela diretoria colegiada da agência. Eu gostaria de destacar, que foi o tema, acho que, mais relevante debatido durante a consulta pública, a questão do desconto na TUST e na TUSD para as usinas solares, eólicas, térmicas, a biomassa e as UHEs até 50, que houve um pleito dos agentes para que fosse garantido esse desconto no leilão. É importante lembrar aos senhores que a diretoria colegiada da ANEEL entendeu, conforme recomendação da Secretaria Executiva de Leilões, que o direito ao desconto está, nos termos da lei, condicionado a 2 eventos. O primeiro, o pedido de outorga tempestivamente formalizado e formalizado de maneira conforme a regulação da ANEEL. Este é o primeiro requisito.
O segundo requisito é a entrada em operação dentro do prazo de 48 meses. Por considerar que o direito não está garantido na lei, mas está submetido a 2 requisitos, ambos objetivos, a diretoria entendeu que esse direito deve ser examinado pela ANEEL para os proponentes que forem classificados na sessão pública e habilitados pela Comissão Especial de Licitação, sem qualquer ajuste nos preços de lance vencedores, nem para mais nem para menos. Ou seja, caso o pedido tenha sido realizado conforme o regulamento da ANEEL, ou seja, conforme as resoluções normativas número 875 e 876, a outorga decorrente do êxito obtido no leilão A-4 vai ser emitida com a previsão do desconto nas tarifas de transmissão e de distribuição. Claro, pendente a tempestiva entrada em operação comercial. Eu gostaria de destacar que o cronograma do leilão prevê, até amanhã, né, até dia 6/5, a possibilidade da apresentação de pedidos de esclarecimentos. Esses esclarecimentos serão respondidos, serão publicados no dia 16, sexta-feira, próxima segunda-feira, e a partir da terça-feira, dia 17 de maio, às 8 horas da manhã, começarão as inscrições para o leilão. E aqui eu queria chamar a atenção dos senhores para o fato de que as inscrições online vão até às 18 horas do dia 18. Após este horário, vai ser possível ainda um prazo adicional, não para realizar inscrições, mas para fazer o aporte da garantia de proposta no Bradesco, que é o banco credenciado para receber esses documentos. Então, o aporte pode ser realizado até às 16 horas do dia 19. No dia 20 está previsto o treinamento da sistemática, no dia 24 a simulação do leilão, para que a gente possa, no dia 27 de maio, realizar a sessão pública do leilão pelo sistema informatizado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que nos apoia na realização dos leilões de energia. Era isso que eu gostaria de apresentar. Desejo a todos os senhores que estão com projetos cadastrados na empresa de pesquisa energética sucesso na qualificação técnica dos projetos e sucesso no leilão também. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, André, pela sua apresentação esclarecedora, como sempre. Eu vou dar seguimento aqui, chamando a CCE, que vai abordar de forma conjunta, né? Hugo e Caio vão falar sobre sistemática e regras de comercialização. Bem, o Hugo é pós-graduado em comercialização de energia pela Universidade Federal de Itajubá e graduado em engenharia elétrica pela Universidade Santa Cecília. Hugo tem mais de 11 anos de experiência no setor elétrico brasileiro, participando principalmente dos leilões e operações do mercado regulado de energia. Atualmente ocupa a posição de gerente de comercialização de energia, área responsável pela gestão dos leilões, incluindo estudos e operacionalização, gestão de garantias financeiras e negociações do MVE, Mecanismo de Venda de Excedentes. O Caio está na CCE há 10 anos, atua como especialista em regulação na Gerência Executiva de Regulação e Capacitação. É graduado em Engenharia de Energia pela Universidade Federal do ABC, UFABC, e possui pós-graduação em Gestão de Projetos Inovadores pela Fundação Dom Cabral. Atualmente é mestrando em Comercialização de Energia pela Universidade de São Paulo, USP, e frequenta o curso de especialização em Economia da Eletricidade e Novas Tendências do Mercado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Hugo e Caio, muito sucesso para vocês aí na apresentação. Podem iniciar. A apresentação está aparecendo para todos. Sim. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Solar. Hugo, só um instantinho que parece que está falhando aqui a sua voz, ao menos para mim. Eu não sei se para os colegas também. Tá. Você consegue eventualmente trocar de rede?
Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora está perfeito. Sucesso. No fone de ouvido. Obrigado. Bom, voltando, é um prazer enorme, né, participar desse evento, de uma importância para o setor e para os participantes do leilão, poder transmitir um pouco de conhecimento e aprender bastante aí com nossos colegas do setor elétrico. Como a Dornella já apresentou, né, eu sou Hugo Sintra, trabalho na gerência de leilões e mercado regulado da CCE, né? Especificamente nossa gerência nesse processo de certame, nós temos o papel de entidade organizadora, como bem falado pelo André Patrus, né? Então todas as atividades são feitas sob a delegação da ANEEL, né? Mais especificamente da CEL, que é a Secretaria Executiva de Leilões. Então, o objetivo da apresentação hoje, né, é a gente apresentar os elementos principais e os pontos de atenção que nós entendemos serem os mais relevantes para os participantes no dia das negociações. Então, todo o material aqui foi preparado com base nas questões regulatórias, nos documentos regulatórios mencionados pelo Patrus, que é a portaria e o edital do leilão. Então, esses são os tópicos, né, que eu abordarei na apresentação. A começar pelo cronograma de atividades, e a grande parte já foi mencionado pelo André, né, a questão da inscrição, o aporte de garantia e distribuição de senha. Eu queria pedir permissão para passar esse slide rápido, né, não vou entrar no detalhe porque o Patrus já comentou, mas só um reforço, só complementando o item, essa questão da simulação, né? Então, assim, eu recomendo a todos os participantes acessarem, porque é o momento em que o participante vai ter o primeiro contato com a plataforma de negociação, né? E ele vai ter a oportunidade de testar, né, as informações de acesso, né, login e senha. E ele resgatou aqui no sistema nesse período do dia 17 ao 19. Tá? E uma outra data super importante para os participantes é essa data do dia 26/5, que é a validação de dados. Então, o participante ele deve entrar, né, no dia anterior ao leilão no sistema para poder validar as informações técnicas dos empreendimentos, informação como energia habilitada, garantia física e demais informações. Então, regulatoriamente, é o dia limite para o participante fazer essa validação de dados. Dia 27 é o dia de realização do leilão. Agora, entrando no mérito da sistemática, né, eu trago aqui algumas características principais, né, que são levadas em conta para a dinâmica da negociação. Então, no dia 27, início de suprimento no dia em janeiro de 2026 para os 3 produtos. Então, são 3 produtos que serão negociados, né, 2 deles na modalidade quantidade, um deles na modalidade de disponibilidade para empreendimentos a biomassa. O fator de lote a ser considerado é 0,1 megawatt médio por lote. A oferta mínima é 30% da energia habilitada ou 0,5 megawatt médio. E um outro fator muito importante aqui, né, para a dinâmica da sistemática, são esses parâmetros estratégicos aqui. Então, assim, não é só considerado a declaração propriamente dita da distribuidora, tem uma série de parâmetros cadastrados pelo Ministério, como parâmetros de fontes, e também é levado em consideração, né, na formulação matemática, a oferta dos vendedores na etapa inicial do leilão. Eu vou entrar no detalhe para ficar um pouco mais claro. Mas, de forma geral, esses são os principais elementos que são considerados, né, para a dinâmica das negociações. Aqui eu trago o fluxograma, né, das etapas. Então, basicamente, o leilão ele é dividido em 2 principais etapas, que é a etapa inicial, e o Patrus já até mencionou, essa etapa onde é feita a disputa pela margem de escoamento do SIM, né? Então, os participantes, independente do produto, eles negociam, a negociação é única, né? Independente do produto. Então, um empreendimento solar, ele vai disputar a margem de escoamento junto com uma hidrelétrica ou com uma biomassa, né? Então, nessa etapa, os participantes eles vão submeter um lance único, né, com a característica do envelope fechado mesmo, né, via sistema. É um lance único com a informação de lotes, né, que é o total de energia a ser negociada, e preço. Tá? E a disputa nessa etapa, ela passa por 3 níveis, né, de competição, a começar pela subestação até uma disputa por área. E a segunda etapa é a etapa contínua, né, que é a etapa por disputa de preço mesmo. Então, os participantes eles submetem 1 ou mais lances, já considerando o lote informado na etapa anterior,
Então, aqui é uma disputa por preço mesmo. Nessa primeira etapa, desculpa voltar aqui, tem um tempo fixo, né? Nessa etapa, é um tempo determinado pela Comissão Especial de Licitação. Por prática, né, nos últimos leilões foi definido 3 minutos, e esses 3 minutos ele é resetado a cada submissão de novo lance. Tá? Então, uma informação importante. A disputa nessa etapa contínua, ela é feita de forma simultânea. Então, todos os 3 produtos estão sendo negociados simultaneamente, porém, de forma independente. Então, aqui as hidráulicas vão competir entre elas num produto único, né? Biomassa num produto único, solar e eólica num produto. Mas, assim, o leilão é feito simultaneamente para os 3 produtos. Aí, entrando no mérito novamente da questão do tempo, então, a submissão de um lance para qualquer um dos 3 produtos reseta o tempo da etapa toda. A gente chama isso tecnicamente de clock único, né? E uma outra informação relevante para essa etapa é sobre o empreendimento marginal, né? O empreendimento marginal é um empreendimento que ele completa a demanda do leilão. Para esse leilão especificamente, ele é contratado na sua totalidade. Então, diferente de outros leilões, né, ele não é contratado somente no limite da necessidade das distribuidoras, né? Então, se um empreendimento marginal tiver um valor de lote superior à demanda, ainda assim ele é contratado na sua integridade. Agora, entrando aqui no mérito da etapa inicial, eu vou peço permissão para pular, porque eu me empolguei e acabei falando tudo desse slide no slide anterior. Mas eu já vou entrar aqui, então, para ficar fácil, entrando numa questão prática aqui, né? Eu trago um exemplo de como seria uma concorrência, né, na etapa inicial do leilão, uma concorrência pela capacidade de escoamento de uma subestação. Tá? Então, assim, lembrando, a disputa começa nesse primeiro nível de subestação, depois os classificados vão disputar no nível acima, que é do barramento, no nível de subárea, depois disputa final por área para serem classificados para a próxima etapa do leilão. Então, assim, trazendo um exemplo numérico, né? Supondo que esses 4 empreendimentos estejam disputando essa capacidade de subestação 1. Então, na telinha do sistema, cada um submeteu essa informação aqui de preço, e cada um dos empreendimentos tem essas informações de potência. Então, seguindo o critério, que é o primeiro deles, que é por ordem crescente de preço, o empreendimento com menor preço aqui é o empreendimento 2, então ele tem prioridade aqui na disputa. O segundo empreendimento com menor preço aqui é o empreendimento 1, é o segundo da pilha. Neste caso, né, o empreendimento 3 e 4, eles possuem preços iguais, e aí o sistema vai verificar o segundo critério de desempate, que é por ordem crescente de potência. Então, o empreendimento 3 aqui, ele tem a menor potência, ele vai ter prioridade, é o terceiro classificado da pilha. Nesse cenário, o empreendimento 4 ele é o último. Então, assim, a soma da potência dos 4 empreendimentos nesse cenário totaliza 150 mega. Então, supondo que essa subestação ela tem um limite de escoamento de 130 mega, o sistema automaticamente ele vai eliminar esse empreendimento 4 e classifica para o próximo nível de disputa somente esses 3 empreendimentos. Então, a disputa é basicamente essa, lembrando, né, reforço, né, e aquele exemplo foi só para uma disputa inicial do primeiro nível, e toda essa dinâmica ela é aplicada para todos os outros 3 níveis, nível de barramento, uma disputa no nível de subárea e uma disputa no nível de área, e aí tem os classificados para a etapa contínua. E só fechando essa questão da etapa inicial, né, eu trago aqui só um exemplo da tela, como é que é a tela apresentada para os participantes. E reforço uma questão bem importante, né? Os empreendimentos que já possuem o contrato de conexão, né, ele não participa da disputa, porque ele já tem, né, o direito à margem. Mas ainda assim ele precisa participar dessa etapa inicial do leilão para fornecer as informações. Ele não vai participar da disputa, mas ele deve sim submeter as informações nessa primeira etapa. Agora, entrando na questão da etapa contínua, peço licença também para pular esse slide, porque eu me empolguei e acabei falando lá no slide da fluxograma. Eu já vou pular aqui, por exemplo, prático, de disputa da etapa contínua. Então, supondo, né, que
esses 4 empreendimentos, né, pode ser, vamos simular aqui, que essa disputa aqui é para um produto, né, solar e eólico. Então, esses 3 empreendimentos venceram a etapa inicial e iniciam essa etapa contínua do leilão com esses preços. Então, entre a etapa inicial e a etapa contínua, o sistema ele faz o cálculo da demanda com base naqueles parâmetros estratégicos que eu mencionei, né? Informação de parâmetro de fonte cadastrado pelo Ministério, quantidade de oferta ofertada na etapa inicial e a demanda propriamente da distribuidora. Então, o sistema faz um cálculo, vamos supor que nesse exemplo hipotético aqui a demanda esteja nesse nível. Como que a dinâmica se comporta? O empreendimento 3 é um empreendimento que completa a demanda. Então, ele é o empreendimento marginal. E ele que determina o preço corrente desta etapa. O preço corrente da etapa no momento é 150. E o status é o seguinte: na tela dos empreendimentos vão ser apresentadas exatamente essas informações. O empreendimento 4, o empreendimento 3, ele vai ter o status lá verdinho como atendido, e ele sabe que está sendo um dos vencedores da etapa. O empreendimento 2 e o empreendimento 1, eles vão ter o status lá de não atendidos, eles sabem que eles estão fora da disputa. Então, supondo que esse cenário é o cenário do momento, o tempo ainda está dentro dos 3 minutos, né? Ele tem tempo os 2 empreendimentos têm tempo para pensar na estratégia e entrar para a disputa. Aí, supondo o empreendimento 2, ele viu, tá com preço de 180, está não atendido, eu quero entrar para a disputa. Ele vai e submete um preço de 120. Por que 120? Porque o sistema está apresentando para ele que o preço corrente é 150 e, por regra, ele tem que bidar um preço que seja o preço corrente subtraído do decremento mínimo. E o decremento mínimo também é um dos parâmetros cadastrados pelo Ministério, um parâmetro percentual. E o empreendimento, para entrar para a disputa, ele tem que bidar 150 subtraído do decremento mínimo. É uma informação que aparece também no sistema. Então, como é que ele submetendo 120, como é que o sistema vai se comportar? Como é que a dinâmica prossegue? Ele ficou como o menor preço aqui, né, dessa pilha. Ele joga todos os outros para cima, ele é o empreendimento que tem um preço mais competitivo. E qual que é o status da dinâmica nesse momento? Agora o empreendimento 4 é o marginal e ele vai determinar o preço corrente do leilão. Né? E para os empreendimentos, o empreendimento 3 que estava atendido no status anterior, ele vai passar a ser não atendido, e o empreendimento 2 vai passar a ser atendido. Um novo empreendimento marginal aqui, um novo preço corrente. Então, vamos supor que correram os 3 minutos, não teve mais nenhuma submissão de lance em nenhum dos 3 produtos, o sistema ele encerra o leilão. Né? E eles são definidos os vencedores. Nessa situação, o empreendimento 4 ele é vencedor desse produto, o empreendimento 2 também. Um detalhe, né, reforce que o empreendimento marginal, que é o empreendimento 4, ele vai ser atendido na sua totalidade de lotes, e não só nesta parte que completa a demanda. E assim, para exemplificar aqui, eu também trouxe uma tela, né, dos participantes. Eu não mencionei sobre o preço corrente, ele é bem detalhado, né? Aparece o preço corrente, que é o preço do empreendimento marginal, e aparece sim a informação do novo preço corrente, que é justamente o preço corrente subtraído do decremento mínimo. Então, o empreendedor ele sabe que ele tem que bidar no mínimo esse valor aqui, para poder mudar o status de não atendido para atendido. Então, assim, pessoal, acho que esses são os principais fatores que nós achamos interessantes para os participantes, os mais relevantes, né, os pontos de atenção, para o dia das negociações. Fico à disposição, Dornelas. Muito obrigado, Hugo Sintra. Vou chamar agora o Caio Pereira, também da CCE, para dar complemento. Bem esclarecedora, Hugo. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer também pela oportunidade de comentar sobre um aspecto relevante aí do edital, que são os próprios CCRs, né? Agradecer a Absolar pelo convite. E aqui eu vou passar rapidamente, né, o funcionamento do CCR por quantidade, né? Só para quem me conhece, meu nome é Caio Pereira, né? Trabalho aqui na gerência de regulação.
E aí, dentro das atribuições, né, está o próprio desenho da regra de comercialização relativos aos CCRs por quantidade, né, da fonte solar aí que vão ser aplicados a partir aí do A menos, que vão ser aplicados pelo leilão A-4, né, já, algum momento, essa alteração já foi feita, né, lá atrás, se não me engano, no 33º leilão de energia nova, e a ideia é mostrar um pouco da mecânica e quais são os efeitos da SASO, né, e a modulação serem conforme o perfil de carga da distribuidora, né. Bom, então, passar rapidamente aqui um breve histórico, né, da fonte solar nos CCRs, né. Então, o primeiro leilão que teve o vencedor, a fonte solar, foi o 25º leilão de energia nova, né. Então, foi o primeiro leilão, e a ótica dele era um CCR por disponibilidade, né. Ele tinha um compromisso anual em que o agente, a usina tinha que gerar aquele compromisso, caso não gerasse, haveria o ressarcimento, né, um contrato por disponibilidade clássico, que existia essa, não importa quanto que a usina entregava essa energia, desde que entregue aí ao longo do ano o que está comprometido. A partir do 29º, né, o CCR virou um CCR por quantidade, né, e a sazonalização, né, a sazonalização e a modulação, eles eram conforme o perfil do gerador, né. A sazonalização, basicamente, né, era conforme a disponibilidade de geração da usina, né, então aquela curva teórica que gera, quanto que ela gera mês a mês, que declara lá na habilitação técnica, né, com alguma margem de alteração ano a ano, era possibilitado ao agente realizar essa margem, e a modulação conforme geração, né, o contrato modulava exatamente conforme o perfil da geração eólica e perfil característico de geração, né, ao longo do dia. O 30º leilão, aqui já houve uma mudança, né, continuou sendo CCR por quantidade. A SASO, o SASO aqui é conforme simples, né, a SASO era conforme simples, e a modulação é conforme geração, né, então, eu corrijo aqui, que a sazonalização é conforme simples, né, e a partir do 33º também, a sazonalização é conforme simples, e a modulação aí que mudou a partir do 33º é conforme carga cativa, né, deixou de ser uma modulação conforme geração, é carga cativa, né. Então, a gente vê que existe uma evolução da forma de entrega de energia, né, em que antes era mais da ótica, entregava da ótica do gerador, né, agora o objetivo é atender a ótica do distribuidor, do comprador. Então, isso aí possibilita aí a entrega, a escolha escolha de empreendimentos aí que atendem melhor o perfil do comprador, né, tanto de SASO quanto de modulação, né. Então, vou comentar aqui sazonalização conforme simples, né, a mecânica, né, como funciona. O que tem basicamente, né, é uma questão relativamente simples, né, em que a sazonalização é declarada do simples, é declarada no começo, no ano anterior, né, pré, olhando aí o ano subsequente, ele é declarado por cada uma das distribuidoras, que são compradoras do CCR, né, então, dependendo a que for comprador, vai ter uma curva, né, as curvas podem ser diferentes entre as distribuidoras, né, e vai ter uma determinada curva de sazonalização, aqui um percentual que vai ser definido aí conforme a declaração da distribuidora, né. O que o processo de sazonalização ocorre na CCE, né? A gente pega a quantidade anual, né, em megawatt-hora, né, e aplica exatamente a curva que foi declarada, né. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui tem mais no primeiro mês, menos no segundo, e aí vai seguir exatamente a curva que o agente declarou. O ponto de atenção é que a quantidade mensal não pode ser maior que 115% da quantidade contratada, né, flat, olhando flat, e menor que 85% da quantidade contratada flat também, né. Então, nessa primeira possibilidade aqui, vamos dizer que a própria curva que foi declarada pela distribuidora, né, está dentro desses limites. Então, não tem ajuste a ser feito, né, a quantidade mensal vai ser exatamente a mesma, vai ser exatamente a mesma que foi declarada aqui conforme essa curva da distribuidora. E aí o que a gente tem aqui uma segunda possibilidade, né, em que
a quantidade sazonalizada fica tanto acima, né, dos 115%, né, quanto alguns meses ficam abaixo do 85%, né? Então isso, o contrato, né, prevê que não pode ocorrer, a sazonalização não pode ultrapassar esses limites máximos e mínimos, né? A regra de comercialização tem que fazer o ajuste dessa quantidade sazonalizada de acordo com esses limites, né, que estão estabelecidos. Basicamente, como que funciona esse ajuste, né? Então, primeiro, todos os meses que tem mais quantidade do que o limite, esses meses são retirados, né? Essa energia é retirada, a gente coloca numa caixinha aqui, numa conta virtual, né? E a gente inclui também nos meses que existem menos energia do que o limite mínimo, né? A gente inclui também os valores positivos, né? Dessa energia, retira do que está sob excedente, inclui no que está faltando, né? E aí, só que existe às vezes uma diferença, né? Então, nesse exemplo aqui, nessa possibilidade 2A, a gente vê que o que foi retirado, né, quando passa o limite 115, é maior do que o que foi posto aqui, colocando o limite de 85, né? Então, existiu uma quantidade faltante, né? A gente está retirando mais energia do que colocando, né, o ajuste desses limites. Então, o que é feito, né? Essa quantidade faltante, nesse exemplo, é incluída, né, nos meses em que existe uma folga, né, com relação ao máximo, né? Então, que meses que tem mais folga? Nesse exemplo aqui é o mês 2, percebe-se que tem mais folga, né? A gente aloca mais energia no mês 2, no mês 3 a folga é menor, no mês 11 também tem uma folga igual no mês 2, então eles recebem o mesmo montante de energia, e o mês 3 aqui recebe um pouquinho menos de energia, porque a folga dele em relação aos 115%, ele é uma folga um pouco maior, né? E aí a segunda possibilidade, né, é quando o que a gente retira, né, seja menor do que a gente coloca de energia, né? Então vai ter o que está acontecendo, a gente está colocando mais energia, né, para atender os 85% do que retirando quando existe ultrapassando esse limite de 115, né? Então tem uma quantidade excedente, né, que tem que ser retirada, né? Então o que é retirado? A gente retira proporcional a sobra de energia com relação ao mínimo, né? Então, por exemplo, no mês 2 aqui, não existe uma sobra com relação ao mínimo, então não tem que retirar energia. No mês 1 aqui, ele ficaria ali com, basicamente, a energia está no 115, né? O mês que existe mais sobra, né? Então a gente retira essa energia aqui. E também no mês 12, também mesma ideia, que tem o que teve mais, o que tem mais sobra com relação ao mínimo, é que a gente vai retirar. O mês que tem menos sobra, por exemplo, o mês 3, né? E a gente retira aqui um pouquinho menos da quantidade anual, para que no final do ano a soma das quantidades mensais seja equivalente à quantidade anual. Então, a gente trouxe aqui um exemplo, como que funciona, né, aquela mais teórica, esse aqui olhando mais prático, né, como que funciona a sazonalização e como que isso impacta a modulação e impacta o resultado final da usina com relação à exposição no mercado de curto prazo. A gente colocou um exemplo aqui de uma usina com garantia física de 10, né, a geração também de 10 megametros, a garantia física e a geração no ano foram iguais, né, e a gente pegou aqui, só para fins de exemplo, uma média mensal da geração solar no ano de 2021, né? A gente desconsiderou as usinas que entraram em operação comercial para não ficar uma SASO concentrada, uma geração concentrada no segundo semestre. Então a gente fez essa análise falando quanto que seria mais ou menos a geração da usina se ela gerasse exatamente a garantia física dela, né? Então aqui na linha vermelha linha laranja, desculpa, a geração da usina. E aí, no CCR, né, a gente também pegou aqui uma média simples do perfil das distribuidoras, né, colocando todas as distribuidoras com o mesmo peso, olhando quanto que seria o perfil do simples da distribuidora Brasil, né, olhando 21 também, né. Então, a gente vê que tem uma pequena variação aqui, mais no segundo semestre, né, tem um aumento da carga, redução, o mais lógico, isso aqui aconteceu por ano de 2021, né, cada ano pode ter um perfil diferente, cada distribuidora tem um perfil diferente, né. Então, o que a gente observa aqui? Tem meses que eu vou ter mais geração do que contrato, né, por exemplo, aqui no mês de agosto, né, de setembro, tem meses que eu vou ter menos geração do que contrato no mês aqui de fevereiro, e tem meses que eu vou ter basicamente quase a mesma coisa, por exemplo, abril, né, tem geração e contrato estão iguais.
Se a geração e o contrato são iguais, né, as exposições energéticas no mercado de curto prazo, a gente entende que é zero. Realmente, eu vou ter mais exposições positivas de algumas horas, exposições negativas outras horas. No final, a exposição energética é zero, né? Mas lembrando, se a exposição energética, a exposição financeira, não necessariamente pode ser zero, né? A geração mensal, se for menor que o contrato mensal, eu vou ter umas exposições energéticas negativas, né? Eu não vou ter geração suficiente para atender o contrato no mês. E da mesma forma, se a geração for maior que o contrato, eu vou ter umas exposições positivas, né? Vou ter uma sobra de geração com relação ao contrato. Mas aí a questão são as exposições financeiras, como que ocorre, né? A gente fala, tem 2 pontos, dependem aí tanto da modulação quanto do PLD. Né? E aí a gente entra na modulação conforme carga cativa da distribuidora, né? Então, como exemplo, né, que a gente colocou mais ou menos o mesmo exemplo, né, 10 megamédios aí de garantia física, uma potência aí de 38,5, né, considerando um fator de capacidade média aí das usinas solares, que a gente vê vencedores do leilão, na média 26%, né, nesse exemplo aqui, a geração da usina foi exatamente o montante contratado, 10 megamédios, e o valor sazonalizado foi 10 megamédios. Então, o que a gente comentou, né, as exposições energéticas são iguais a zero nesse exemplo. Né? E aí a gente pegou a média horária do perfil solar, né, traçou aquela determinada curva, né, e a média horária do consumo também cativo todas as distribuidoras de 2021, para a gente ver aquela variação aí, o pico aqui mais olhando para 18, 19 horas, né, e a redução de carga aqui durante a madrugada. A gente tem uma curva de geração aqui, a curva de carga da distribuidora, que vai modular o meu contrato mais ou menos com essa cara aqui. Lógico, né, isso aqui é um exemplo apenas didático, né? Essa curva pode ser altera distribuidora e altera ano a ano, né? E aí, o que a gente vai ter? O gerador aqui vai ter uma exposição positiva, né? Porque vai ter mais geração do que contrato durante esse período, e umas exposições negativas aqui, tanto no período, né, da noite, né? O que eu vou ter contrato, mas eu não vou ter geração, e vice-versa. Né? Então, basicamente, o que a gente está falando, aqui vai ter uma exposição positiva, um dinheiro a receber, exposição negativa, um dinheiro a pagar. Aí, dependendo do PLD de cada hora, né, eu posso ter um resultado a receber ou a pagar no mercado de curto prazo. Né? Essa é a ideia. Um ponto importante aqui também, que o CCR prevê que a modulação não pode ultrapassar a potência da usina. Né? Por isso que a gente utilizou essa potência de 38,5 como sendo limite máximo de modulação, mas até pelo fator de capacidade, né? Dificilmente o meu contrato aqui em azul vai atingir aqui o meu cinza aqui de 38 mega, né? Aí, caso ocorra, né, a regra de comercialização que ainda vai ser feita, tem que ver uma forma de ajuste similar à sazonalização. E aí, um segundo exemplo aqui, para complementar, o que a gente colocou, se o perfil, no caso, eu tenha menos geração no mês, né, minha geração cai para 8 mega e meu CCR sobe, né, meu CCR de 10 vai para 11 mega. Eu vou também ter a mesma característica, né, eu vou ter horas, apesar de eu ter menos geração do que contrato, vai ter horas que eu vou ter uma exposição positiva, eu vou ter mais geração do que contrato naquela hora, então horas que eu vou ter exposição negativa, né? Aqui a gente vê que a exposição negativa aumenta um pouco, a exposição positiva também diminui um pouco, por causa da geração um pouco menor, e aí a gente, de novo, a exposição financeira e a soma das exposições financeiras vão depender do PLD de cada hora, né? Mesmo gerando menos do que o contrato, pode ser que o gerador tenha uma exposição positiva aí no mercado de curto prazo, a depender do valor de PLD de cada hora. Né? Por último, aqui só os pontos de atenção, tanto a SASO quanto a modulação, eles são, né, que a gente já comentou, tem variações entre as distribuidoras, né, a depender da distribuidora compradora, a entrega vai ser distinta, né, que as distribuidoras também serão leilão. A sazonalização, né, pode ter o perfil alterado ao longo dos anos do suprimento, né, tem então 15 anos, cada ano vai ter uma curva diferente, então isso vai alterar pouco tempo, e a modulação também, né? A modulação vai ter alterações conforme ao longo do período de suprimento, inclusive aí, em questões aí, a abertura de mercado, a própria inserção de geração distribuída, vão alterar o perfil da curva da distribuidora, né? Bom, era isso que tínhamos com relação às regras, né, do CCR por quantidade, e ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigado, Caio. O seu tema é bem interessante, complementar ao tema do Hugo.
São variáveis aí que devem ser observadas com muita atenção, modulação e sazonalização. Agradeço novamente a participação de vocês. Eu vou passar aqui agora para o Gentil Sá, da ANEEL, que vai abordar o tema acompanhamento de projetos, de empreendimentos. O Gentil é engenheiro pela Universidade Federal de Itajubá, com especialização em Direito da Energia Elétrica e Economia pela Universidade de Brasília, UNB. Ingressou na ANEEL em 2007 como especialista em regulação, tendo atuado nas áreas de fiscalização, regulação da geração e regulação econômica e estudos do mercado. Em 2016, tornou-se superintendente adjunto de regulação de serviço de geração, SRG, e desde maio de 2019, atua como superintendente de fiscalização dos serviços de geração, SFG. Gentil, o palco é seu. Obrigado, Dornelas. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a AB Solar pelo convite, na pessoa do Dornelas. É um prazer imenso para a ANEEL, para a Superintendência de Fiscalização, participar e interagir com o segmento solar, segmento hoje que é o principal motor, junto com a energia eólica, aí, na expansão da oferta do setor elétrico brasileiro, tendo crescido muito nos últimos anos e com perspectivas ainda maiores para os próximos anos de incremento na área de fiscalização da geração. A gente acompanha muito a geração centralizada, que é objeto do leilão, e é uma fonte que vem crescendo muito e que tem muita obra a acontecer ao longo dos próximos anos, né? Só para começar, primeiro só deixar claro, tá, o papel da fiscalização da geração, no caso do leilão A-4, ele começa para aqueles que forem os vencedores dos leilões, né? Aqueles que tiverem êxito no leilão A-4, serão adjudicados, receberão uma outorga, uma autorização, aqueles que ainda não têm, e passarão a ser acompanhados pela fiscalização da geração. A fiscalização tem diversas atribuições, dentre uma delas, a acompanhar a expansão da oferta, que é acompanhar todas as outorgas emitidas para a ANEEL, seja do mercado livre ou do mercado regulado, que compõem o acréscimo de oferta de energia ao país nos próximos anos. Então, a abrangência fica restrita à fase pré-obras e à fase obras. A fase pré-obras inicia-se a partir do leilão e da outorga, a fase de execução das obras de fato, ou seja, quando se começam as atividades em campo, até o início da operação comercial. Essa é a abrangência da ação fiscalizadora de expansão da oferta. Posteriormente, para esses mesmos empreendimentos, a gente tem outra ação fiscalizadora relacionada à performance, mas enquanto ainda não iniciou a operação comercial, basicamente é o acompanhamento do projeto. Para todos conhecerem, para fazer isso, o universo de empreendimentos é absurdamente grande, tá? Hoje a gente fala de mais de 1.700 empreendimentos outorgados pela ANEEL que ainda não iniciaram operação, grande parte deles de energia solar, grande parte deles do mercado livre. A ANEEL dispõe de um sistema chamado RAPEL, é um sistema de aquisição de informações dos agentes de geração que tem outorga. Basicamente, são informações que todo mês são encaminhadas sobre o empreendimento, sobre o acesso, licenciamento, contratos de aquisição de equipamentos, situação fundiária, entraves regulatórios que possam existir, o cronograma, a partir do momento que inicia as obras, arquivos digitais das obras, curva S de desembolso financeiro e físico do empreendimento. Tudo isso tem que ser mensalmente encaminhado para a área de fiscalização. É um sistema, o primeiro preenchimento geralmente é mais complexo, a partir dos meses subsequentes, como são só as atualizações referentes àquele mês, ele se torna um pouco mais prático de ser utilizado. Muitos dos associados da AB Solar já o fazem e devem ter familiaridade, alguns outros possivelmente não conhecem. A gente tem vídeos e pessoas dedicadas a ajudar aí também no encaminhamento dessas informações. Essas informações são importantes, elas compõem a expansão da oferta, são utilizadas nos modelos computacionais do ONS da expansão da oferta e também na avaliação das condições de atendimento ao sistema nos próximos anos, tá? Basicamente, passando aqui, existe a entrega das informações, que é o RAPEL Web, um processamento dessas informações internamente para relatórios internos da ANEEL,
e a publicação do que a gente chama de RALI, que são painéis disponíveis na internet, que em detalhe, pega parte das informações prestadas pelo agente, é feita uma análise interna, junta-se com outras informações que obtemos junto ao INS, CCE, e daí publicamos um relatório que tem diversas informações sobre cada um dos empreendimentos outorgados, tá? Isso tem na forma de painel gerencial, bem como na forma de base de dados, para que qualquer pessoa possa acessar e buscar informações até mais detalhadas que existem no painel gerencial. Só para falar, né, a gente não tem condições de fiscalizar 100% dos empreendimentos, tá em loco presencialmente, verificando obra de hoje mais de 1.000 talvez mais de 1.300 empreendimentos solares, tá, outorgados. A gente faz muito uso hoje em dia de imagens de satélite para fonte solar, isso tem se revelado extremamente promissor, então a gente acompanha a partir dos dados geolocalizados dos parques, alguns que nós temos aqui desde a fase de outorgas, outros que a gente acaba buscando junto ao próprio empreendedor a partir do momento que ele inicia, que ele recebe a sua outorga. Com esses dados, a gente faz a avaliação do andamento das obras ao longo do período. Aqui, mais restrito basicamente a quem já iniciou obra, tá? A gente tem um sistema também que monitora a partir da detecção automática, a gente contrata um sistema de imagens de satélite que tem imagens de forma periódica, em torno de 15 a 30 dias, passam em diversas regiões, eles fornecem informações, a gente processa isso com base na avaliação comparativa entre estados. Quando tem painel, a imagem fica mais fácil de visualizar um painel. Quando você tem a parte de retirada da vegetação, você já consegue ver uma diferença em relação às imagens anteriores. Isso hoje está sendo automatizado num projeto interno para justamente já soltar relatórios com percentuais de execução da obra para aqueles empreendimentos que começaram obra. Essa é a forma melhor que a gente consegue fazer hoje com o número de empreendimentos. Quer dizer, a ANEEL não foi dimensionada no passado para acompanhar essa grande quantidade de empreendimentos. A gente tinha térmicas muito grandes, hidrelétricas muito grandes, e hoje em dia nós temos muitos projetos de complexos solares de porte considerável, mas ainda menor do que grandes projetos hidrelétricos e termoelétricos, tá? Isso aqui é só um exemplo de variação de imagem, tá? Você consegue ver, por exemplo, como que vai evoluindo a instalação dos painéis. Isso tudo fica registrado em histórico, banco de dados, para a gente saber quando que os empreendimentos foram feitos. Esses são os painéis interativos. Então, aqui mostra, a gente tem 1.700 empreendimentos hoje outorgados, tá? 67 gigawatts, isso cresce numa velocidade muito grande. Mês passado eram 62 gigas, vocês sabem como estão as corridas aí para as outorgas, especialmente no Mercado Livre. Grande questão que hoje a gente tem uma quantidade significativa de obras não iniciadas e projetos atrasados, geralmente mais relacionados até ao Mercado Livre. Uma coisa que é bastante evidente no nosso acompanhamento, usinas que vencem, que têm contratos não regulado, apresentam ainda uma viabilidade maior comparada com aquelas que tem no Mercado Livre, tá? Então, e também tem um acompanhamento diferenciado da nossa parte, a partir do momento que firma-se um contrato num ambiente regulado, até mesmo porque firmou-se um contrato ali com o poder concedente, com a União, tem um edital associado com penalidades diferentes daqueles empreendimentos do Mercado Livre, que tem apenas uma outorga, né, que tem uma outorga. Aqui tem um edital com multas editalícias maiores, inclusive, do que a gente pode aplicar em projetos do Mercado Livre, até 10% do valor do investimento, a depender do edital. Então, existe um acompanhamento diferenciado de cumprimento das obrigações editalícias e contratuais para esses empreendimentos. Só para deixar claro, a CL, né, mas fora a CR, grande parte das usinas atrasadas, na verdade, estão fora do ambiente de contratação regulada ou no ambiente livre. Os itens que a gente avalia mensalmente para fazer as nossas previsões e colocar nos painéis são os contratos, no caso de quem vence no CCAR, isso já é dado de origem, né? Recursos financeiros, contratação de serviços e equipamentos, informações sobre financiamento, licenciamento ambiental, fundiário. Hoje, muito importante, acesso e conexão, especialmente para solar e fotovoltaica na Nordeste e o Norte de Minas. É um requisito que tem sido bastante balizador aí do sucesso dos projetos, já ter esse acesso e a conexão garantidos. E
por último, deixar aqui o que, do ponto de vista da fiscalização, né, a gente entende como desafios e obrigações das empresas, quer dizer, se conseguiu uma outorga, especialmente no mercado regulado, viabilizar e iniciar a construção dos empreendimentos, concluir as obras, encaminhar as informações, e aqui é importante, tá? Tem uma questão que está muito em voga também no setor, relacionada a excludente e responsabilidade, e a gente identifica que os agentes que encaminham mais adequadamente essas informações, de forma mais correta, ao final, lá na frente, por qualquer intercorrência, ao analisar esses relatórios históricos, a gente tem até mais condições de fato, avaliar se determinada questão que o agente traz, como, por exemplo, um excludente de responsabilidade com relação ao seu cronograma ou à sua obrigação, com os relatórios encaminhados de forma mensal, a gente consegue avaliar isso de uma forma mais assertiva, e quando a gente tem, de fato, o direito com relação a esse excludente, isso aparece nos próprios relatórios que são encaminhados periodicamente, tá? Informar a ANEEL tempestivamente os eventos e intercorrências que possam estar relacionados ao cumprimento da obrigação de executar o cronograma do contrato e da outorga. E é uma questão que eu coloquei, né, o cronograma de implantação. Hoje a ANEEL tem avaliado muitos casos de pedido de excludente de responsabilidade, e a linha geral que está se adotando é que essas alterações de cronograma sejam associadas a um evento que exclua a responsabilidade do agente naquele cronograma que ele se propôs a fazer quando obteve a outorga ou participou do leilão de energia regulada. Basicamente é isso, Dornelas. Fui bastante rápido aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com a Bessolar e com os associados da Bessolar. É um prazer imenso para a gente ter essas conversas, colocando a ANEEL e a SFG sempre à disposição para qualquer problema e qualquer questão. Desejando também sucesso aí a todos que vão participar do leilão, que possam vencer e construir esses empreendimentos que são tão importantes, não só para os empreendedores, mas para o Brasil como um todo. Obrigado, né? Muito obrigado, Gentil, pelas palavras e pela orientação. Bem interessante a sua apresentação. Eu vou dar seguimento aqui, chamando agora a Sumara Ticon, que é funcionária de carreira do ONS. Em novembro de 2017, assumiu a gerência executiva de planejamento elétrico do ONS. É nascida no Rio de Janeiro. Graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Possui curso de especialização em Sistemas de Potência pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, de Engenharia Econômica e Administração Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e MBA em Desenvolvimento Gerencial pela PUC do Rio de Janeiro. Com cerca de 28 anos de experiência no setor elétrico, atua no ONS desde a sua formação. De 2011 a 2017, ocupou a posição de gerente de planejamento da operação, onde atuou por 6 anos. Antes do ONS, Sumara trabalhou por 5 anos em Furnas Centrais Elétricas. Sumara, muito bem-vinda. Excelente apresentação para você. Muito obrigada. Agradeço aí pela Bessolar pelo convite. Cumprimento aí meus colegas participantes aqui, tanto da apresentação quanto todos os ouvintes. E vamos lá, vou falar um pouco aqui para vocês sobre a capacidade de escoamento de energia do SIM, né? Essa gerência executiva do ONS de planejamento, ela tem diversas atividades, uma delas está associada, né, a gente subsidiar os leilões, ao cálculo de margem, a indicação de todos os pareceres de acesso, enfim, todos os estudos elétricos que envolvem a conexão de novos agentes geradores no SIM. Então, a minha ideia aqui é passar com vocês, né, um pouco sobre aquilo que é feito no âmbito do ONS para contribuir aí para os leilões de energia. Então, eu vou passar por 4 itens, eu vou falar um pouco dos dados do leilão, vou passar bem rápido, porque vocês já viram vários dados, falar um pouco sobre os critérios e premissas, que é a nota técnica 01, que é emitida pelo ONS, depois dos resultados, que é a nota técnica 02, a gente tem esses apelidos aí para esses 2 documentos emitidos pelo ONS. Enfim, eu vou passar um pouco assim sobre um case em Minas Gerais, que afeta muito as fotovoltaicas, falar um pouco sobre evoluções no sistema, tá ok? Bem, antes de eu entrar nos dados propriamente dito, eu só queria passar um pouco também sobre a cronologia, né, naquilo que afeta diretamente aqui
a emissão dessas notas técnicas. Então, a gente tem o momento de emissão de uma publicação da portaria, a partir daí tem um mês, a gente tem para cadastramento dos empreendimentos, simultaneamente a publicação do documento de critérios e premissas, e a gente só consegue praticamente 2 meses após o cadastramento do leilão, quando a gente tem os dados, efetivamente, dos pontos de conexão desse interesse desses agentes, é que a gente pode fazer os cálculos de margem. Então, a gente tem 2 meses para publicar essa nota técnica 02, até antes aí o certame, temos aí também 2 meses para tirar qualquer dúvida, enfim, com relação a essa nota técnica também. Bem, eu queria trazer aqui também umas informações que eu acho que são relevantes, um pouco de histórico dos leilões de margem, né? Desde 2013, iniciou-se essa idealização de tentar minimizar os problemas associados ao escoamento de geração e criou-se o conceito da margem da transmissão, né? Então, em 2013, começou esse conceito, a gente tem aí mais ou menos uma característica. Se vocês olharem aqui a margem, né, é claro que cada leilão é um leilão, então as margens são específicas relacionadas aos pontos de cadastramento, mas a gente pode, olhando um foco aqui, o que aconteceu em 2021, número de leilões, não só o leilão de energia nova, mas os leilões de energia existente, o leilão de reserva de capacidade, né, como a gente teve um boom de leilões aqui, e também de empreendimentos cadastrados, né. E não acompanha, né? A gente tem essa questão do interesse, né, dos empreendedores, aí quase 94 GB de interesse em leilões, mas a gente tem, de fato, uma demanda que é muito aquém dessa necessidade aí, de conexão do sistema, né? Que foram vendidos no leilão, então essas barrinhas vermelhas dizem respeito a isso. E só para dar um destaque aqui para vocês, de fato, no que aconteceu no ano de 2021 e como a gente tem aqui um interesse muito grande relacionado aqui a potência cadastrado e a margem muito aquém, de fato, desse interesse da transmissão. Então, passando bem rapidamente aqui sobre os dados do leilão, eu acho que a gente tem aí 1.894 projetos cadastrados, né? A sua grande maioria se dá na transmissão, ou na rede básica ou DIT, e poucos projetos cadastrados aí, a gente pode olhar aí por fonte, né, como a solar, né, o amarelinho aí domina o nosso gráfico. Esse mapa mostra os pontos cadastrados, então eu trouxe aqui tanto da região norte e nordeste, quanto da região sudeste, quanto da região sul, quais são os estados, de fato, com maior número de cadastramento, que pontos são esses. Então, aqui é só para trazer um efeito visual para vocês, onde está o maior volume de geração cadastrado aí nos 3 subsistemas. Bem, com relação à oferta total, já foi colocada aqui, a gente tem quase 75 GB de geração aí ofertada nesse leilão. Dentre solar é mais do que o dobro da geração total, então assim, o número de empreendimentos, de fato, é muito grande, a potência é muito elevada aí de interesse de solar, isso já vem de outros leilões também. Esse gráfico aqui mostra essa distribuição de geração por estado, por região, né? A região norte e nordeste, ele fica praticamente todo amarelinho aí, porque como está essa distribuição para cada estado do país, então a gente vê aí também a dominação aí dos empreendimentos aí, de fotovoltaicas aí no país como um todo, né? Na região sudeste e centro-oeste, os 2 estados predominantes Minas e Goiás, de fato, com a maior volume de empreendimentos relacionados aos projetos fotovoltaicos. E também aqui na região sul, a gente ainda não tem projetos cadastrados, mas temos aí uma quantidade de eólicas aí bem também importante aqui, especialmente aí na região sul. Bem, e aqui é só também um gráfico para vocês verem a distribuição. A região nordeste, né, porque o norte é muito pouco, então, basicamente, o nordeste contempla aí um volume imenso de projetos, aí quase 70% aí dos projetos cadastrados estão concentrados aí na região nordeste. Bem, vou entrar aqui, eu acho que no ponto mais importante, e que muitas vezes suscita muitas dúvidas, que estão relacionados a critérios e premissas, né? A gente tem, basicamente, eu posso dizer aqui, 4 critérios básicos que diz respeito qual é o sistema de transmissão que a gente vai considerar, quais são os cenários de geração que a gente estuda para fazer esse cálculo de margem, se podemos considerar CEPs ou não, e como é que é tratada a questão do curto-circuito.
Os 4 itens, eles evoluíram ao longo dos anos, né? A gente tem um número de melhorias consideráveis com relação a esses itens. Então, por exemplo, com relação à transmissão, é bem importante que a gente tenha uma referência de um sistema de transmissão que hoje é acompanhado pelo DMSE, que já foi autorizado pela ANEEL. Então, a gente tem que considerar, né, um sistema de transmissão que esteja presente na data da entrega da energia. Então, se a data da entrega de energia é em 26, eu tenho lá pela portaria a definição de qual é o sistema de transmissão. No passado, a gente considerava esse sistema de transmissão ainda com um delay de 6 meses. Então, eu teria que considerar os empreendimentos, quanto mais transmissão, melhor para o escoamento. E eu teria que considerar o sistema de transmissão com 6 meses anteriores à data da entrega de energia. Hoje, a gente já consegue a evolução do sistema de transmissão, os projetos vêm antecipando, então a gente conseguiu, de fato, trazer para que a gente possa estudar com a transmissão que vai estar prevista na data da entrega da energia. Com a geração, também a gente considera aí o que está, de fato, no ACR, tudo que já foi vendido, né, no ACR, todos os projetos com data de entrada compatível com esse leilão, né, e também todos aqueles do mercado do ACL que tem custo ou CUSD assinado. Então, basicamente, são essas as premissas de geração. Lembrando que os projetos de geração eles têm uma defasagem de 6 meses, todos aqueles que já foram vendidos no mercado regulado. Bem, aqui é só para trazer, né, um diagrama simplificado de como os cenários, a gente tem que percorrer o Brasil todo, percorrer todos os cenários para que a gente possa capturar, de fato, as restrições sistêmicas. Então, a gente trata de cenário de Nordeste exportador, a gente trata no Norte exportador, né, a ênfase no verão, a gente tem cenários do Sul importando, o Sul exportando, a gente percorre o Sudeste recebendo do Sul, o Sudeste recebendo da região Norte e Nordeste simultaneamente. Então, a gente tenta percorrer todos os cenários para que a gente possa, nesse cálculo de margem, de fato, trazer todas essas questões para o cálculo de margem. Lembrando que o cenário que a gente trabalha, ele vem de estudos energéticos, ele tem uma consideração de natureza eletroenergética, e ele traz também curvas de permanência, né? Para as fotovoltaicas e para as eólicas, a gente busca, né, percentuais aí que envolvem as curvas de permanência dessa geração, para que a gente possa reproduzir aí, né, de uma forma bem criteriosa para esse cálculo de margem. Lembrando que hoje, com relação aos limites de interligação, a gente não está considerando óbices para a entrada de novos agentes, por exemplo, os grandes limites no tronco de interligação, só se um agente se conectar numa linha de interligação. Porque se a gente fosse considerar isso em óbice, hoje praticamente a gente não poderia deixar nenhum agente se conectar no sistema Norte e Nordeste, por exemplo. Então, o que a gente faz é que faz cálculos de margem locais, né, e deixa ciente na documentação toda, né, que esse agente gerador vai ter, que ele pode ficar sujeito, sim, a alguma restrição, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, critérios, o critério base é o critério N-1, né, que está no nosso procedimento de rede, tem algumas exceções com relação a radiais singelos, mas o critério base de procedimento é o atendimento ao N-1, tá? Com relação a sistemas especiais de proteção, né, muitas vezes somos questionados, a gente pode colocar um CEP, enfim, para fins de leilão, o CEP é considerado, se ele é existente, a gente considera ele, né? Se ele foi instalado por causa de um atraso numa obra de transmissão, a gente considera. A gente, para fins de margem nos leilões do mercado regulado, a gente não contempla a instalação de novos CEPs, porque isso CEP, né, Sistema Especial de Proteção, é tratado como uma coisa, uma medida operativa, e que deve ser olhado com muita parcimônia, porque ele não resolve todos os problemas, então a gente tem que ter bastante cuidado com a utilização desses CEPs. Bem, uma questão que é muito metodológica relacionada a como é que a gente faz esses cálculos, né? Foi falado aí na apresentação, cálculo de barramento, subárea e área, então. A gente faz um cálculo de margem, né? A gente vai aumentando a geração aqui, por exemplo, na barra A, e vai vendo quanto eu consigo escoar, considerando todas as contingências do sistema, sem nem provocar nenhuma sobrecarga em algum elemento da rede ou subtensão. E vamos fazendo cálculos individualizados. Depois a gente começa a perceber que se eu colocar essas margens simultaneamente, se eu vou criar
eu posso, por exemplo, em A e em B, criar uma restrição numa rede, aqui, nessa rede de conexão, que, por causa da soma dessas duas gerações máximas, pode gerar um problema numa outro elemento de transmissão. Então, a gente cria, né, inequações para criar essa subárea, e depois a gente faz a mesma coisa. Eu posso ter duas subáreas que têm interferência entre elas, gerando o que a gente chama de área, e a gente deixa isso muito explícito na nota técnica. No fundo, a interação entre essas gerações, elas podem agir, né, e provocar outros problemas. Como a gente não sabe previamente aonde vai ser vendido a geração, a gente precisa ter esse tipo de cuidado, né, para que não haja um problema possa acontecer que não tenha sido mapeado aí dentro desses critérios. E com relação ao curto-circuito, no passado a gente trabalhava com curto-circuito, né? A gente colocava toda a margem, fazia os cálculos de curto-circuito. Hoje o curto-circuito, ele não é um óbice para a gente impedir um agente de geração, a não ser que a gente identifique uma superação drástica no sistema. A gente entende que há tempo hábil para, após o leilão, a gente informar a ANEEL e promover aí as autorizações dos equipamentos, né, disjuntores, chaves, seccionadoras, para troca. Então, ele deixou de ser um óbice só em questões muito específicas. Então, a gente faz um cálculo, né, de curto-circuito e tem uma avaliação, e se a gente identificar algum problema, posteriormente ao certame, a gente encaminha a ANEEL. A gente já dá algumas notícias na nota técnica, mas posteriormente ao certame, de fato, com aquilo que foi vendido, a gente faz a nota técnica para a ANEEL. Com relação aos resultados que é essa nota técnica 02, que de fato apresenta os resultados do leilão, a gente tem, para compor o documento final, a gente recebe as informações pela EPE, né, das limitações físicas da conexão naquela subestação. Então, a gente precisa saber se é possível ter uma conexão. A gente faz o cálculo, de fato, do escoamento, mas eu posso poder escoar, mas não ter um vão naquela subestação. Então, a gente tem que bater essas informações, como também as do curto-circuito, naquele sentido que eu falei, quando a gente tiver grandes impactos, a gente bate todas essas informações para, de fato, ter um conjunto aí que possa, de margem, que possa ser divulgada na nota técnica. Então, todas essas informações fazem parte da nota técnica, mas o que sai na conclusão final é um mix de todas elas, né? É um conjunto de interseção aí dessas informações. Bem, passando aqui pelos resultados do leilão, então eu só queria mostrar aqui por fonte, né, o que a gente tem e como que a gente, da potência cadastrada, né, do total dos 75 GB, a gente tem hoje de margem 25 gigawatts no sistema. Não necessariamente, né, o que está cadastrado, eu posso ter numa barra que está cadastrado 1.000, só 200, e numa outra barra que está cadastrado 1.000, ter 3.000. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, porque não dá para fazer essa soma direta, mas esse dado já dá uma informação para vocês, básica, né, de como está a situação. Por exemplo, a região sul e Mato Grosso do Sul, eu tenho muito mais margem do que eu tenho empreendimento cadastrado. Você vê a região sudeste e centro-oeste é muito crítica, a gente está falando aí de um quinto, aí um quarto aí de margem para o que tem cadastrado, e quando a gente pensa no nordeste, a gente está falando aí de um quinto, né, de margem em relação ao que tem cadastrado. Então, esses são os dados. Aqui é uma outra visualização por estado, também dessas informações para vocês. Então, o azulzinho é a potência cadastrada, o verdinho é a margem, então a gente pode ver por estados, a gente tem estados, inclusive, que tem 0 ali, como Sergipe, a gente tem Minas aí que tem praticamente 0, né, a potência é quase 15 cadastrado e 400. Então, assim, eu destaquei no mapa do Brasil, nesses números maiores, né, os maiores, assim, distorções que a gente consegue perceber entre o montante cadastrado, que está nesse vermelho mais escuro, e a margem, de fato, para aquele estado que está no vermelhinho mais claro. Então, eu tento trazer aí para vocês informações bem constantes aí da nota técnica, mas de uma forma visual. E aqui o meu último tópico para também aqui de informação, Minas Gerais foi considerado um grande case, né,
não só aqui voltado ao mercado regulado, especialmente associado ao mercado livre. A gente tem hoje em operação, né, já 564 megawatts, a gente tem contratos já assinados aí de quase 8 gigas, temos pareceres em acesso em andamento aí de quase 4 gigas, temos contratação na distribuição, temos um potencial na distribuição, a gente está falando em quase 15 gigas, 14 gigas de geração. Temos uma solução estudada pela EPEA, né, que se propõe a escoar em torno de 10 gigas. É interessante que quando a gente começou essas tratativas para, de fato, conseguir trazer, né, para o leilão, que vai acontecer agora no meio do ano, toda essa solução para Minas Gerais, a gente não tinha nem 3 gigas de contrato assinado. Isso trazia um grande... E se esses contratos não acontecerem, né? Dado que a gente estava falando do mercado livre, como é que a gente pode leiloar em um sistema de transmissão de 10 bilhões e se de fato, né, esses contratos não forem assinados? E a gente percebe que foi uma decisão acertada do Ministério de Minas e Energia, que de fato, né, deu prosseguimento a essa questão, e hoje a gente já tem aí praticamente, eu diria aí, quase certo, né? Claro que tem 4 GB aqui em fase de parecer ainda, mas os 10 GB que o sistema de transmissão se propunha já estão contemplados aí na fotografia de hoje, tá? Bem, e eu queria trazer também essa informação sobre os limites de transmissão, sempre perguntam muito aqui na nossa área essa questão. Eu queria só dar uma visualização aqui para vocês, especialmente olhando para a região Nordeste, como é que está evoluindo isso, né? Essas linhas em amarelinho que estão pintadas aí, praticamente todas já entraram, tá, em operação, só tem um trecho aqui dessa Poções Governador Valadares que não entrou, mas a minha ideia aqui é só passar visualmente a quantidade de empreendimentos que a gente tem previsto para entrar até 2026. Esse código de cores aí mais ou menos mostra por ano, por configuração, e o quanto isso vai afetar esses limites de capacidade de transferir energia. A gente sabe que tem muito container atualmente, né, por questões de capacidade de transferência, então a ideia é trazer essas informações para vocês. Apesar também desse sistema que está aí, ainda vai ser licitado, todo em amarelinho ainda, não ter sido com foco em escoamento aumento de limite de intercâmbio, ele foi para escoar a geração fotovoltaica de Minas, ele vai também permitir aí a gente ganhar nesses limites, e esse gráfico aqui mostra essa evolução, né? Quanto que a gente sai e para onde a gente vai chegar com essas configurações, muitas estão, inclusive, antecipando, a gente vai sair de 11 para 16 GB aí de capacidade de transferir energias da região Norte e Nordeste para a região Sudeste. Bem, por último, eu vou trazer esse gráfico aqui para vocês. Esse gráfico ele foi produzido no nosso documento que a gente emite anualmente, que chama o Planejamento de Médio Prazo, né, da Operação Elétrica de Médio Prazo, o PARPEL. Ele tenta dar uma visão para o mercado a longo prazo, né? É claro que isso aqui é um balanço estático, mas de como vai ser a evolução dos possíveis gargalos que existem na região Norte e Nordeste. Então, a gente traz aqui essa área cinza, é a carga prevista, essa área aí meio vermelhinha são os limites que eu posso transferir com os aumentos acontecendo ao longo dos anos, e essa área vermelha é o que a gente vai ter de gargalo, é quanto que eu posso ter hoje, que não necessariamente está numa fonte específica, em qualquer fonte, tá? Mas quanto que eu posso ter de gargalo para transferir de energia da região Norte e Nordeste para o Sudeste. Essas barrinhas que eu trago para vocês são, por exemplo, a geração hidráulica média. Aqui a gente traz uma expectativa de geração solar, considerando aí um fator de capacidade de 85%. Aqui é da eólica. E aí, quando a gente soma, né, empilha toda a geração dessa região, abate a carga, vê quanto eu posso transferir para o Sudeste, aparece, né, esses gargalos que são essa área vermelhinha que a gente tem aqui, que ao longo do tempo vai diminuindo, mas ainda assim a gente percebe que não conseguimos eliminar todas as restrições, né? Então, eu acho que é bem interessante aqui para vocês terem uma ideia sobre os limites de intercâmbio, né? Restrições que a gente chama de sistêmicas, né? E, por fim, meu último slide aqui, espero não ter passado aqui do meu tempo, é trazer aqui algumas questões importantes para vocês, para a gente refletir sobre, né? Que é a questão do recurso escasso, né? A gente teve um webinar recente aí produzido pelo Ministério
né, a Absolar foi convidada, a Beólica, algumas consultoras, né, e para tratar sobre esse recurso que é a margem de escoamento da transmissão, né. Tem a preocupação do Ministério em que a gente não tem carga para acomodar toda essa geração, a gente vê até pelos leilões, né, a carga, de fato, não chega a 1 giga em cada um dos leilões desde 2013, aí, a gente variou de 1,5 giga para valores bem baixos, então a gente não tem demandas, então o sistema de transmissão não é infinito, a gente não pode expandir se eu não tenho uma expansão da carga, né, sabendo que o sistema de transmissão é pago por todo o setor. Bem, um outro problema que eu trago aqui, né, é a questão dos prazos. Eu acho que isso está bem batido também no setor. A gente sabe que a geração e transmissão hoje tem prazos incompatíveis, né? Então, como é que a gente vai tratar essa questão? A gente tem um outro fator, que é a geração distribuída, que a gente sabe que some com a carga, né? Então, ela está crescendo enormemente. Então, é um fator também muito importante para a gente tratar na discussão setorial. E aqui, por último, eu trago aqui uma idealização que a gente pretende, né, ter algum tipo de recurso aí para todos os empreendedores, que é um mapa orientativo de margem do SIM, que tenha uma frequência maior, que a gente emitiu um mapa desse no ano passado, a ideia é que vamos emitir um outro agora em breve, e que a gente consiga ter uma periodicidade maior de atualização, para que os empreendedores possam ter uma visão estrutural do setor elétrico melhor, né, e possam aí tomar as suas decisões da melhor forma possível. Bem, era isso que eu tinha, eu queria agradecer mais uma vez aí, temos nossos canais de comunicação aqui, deixo também meu e-mail, meu celular, então fico aqui à disposição, agradeço mais uma vez, Dornelas, aí, e parabenizo aí pela iniciativa da Absolar, né, e desejo sucesso a todos os empreendedores aí nesse desafio aí, que é esse novo leilão que teremos aí. Muito obrigado, Sumara. Muito interessante sua palestra, sua apresentação. São temas aí relativos aos aspectos operativos que nós temos total interesse em discutir com a ONS também. Eu fiquei atento ali, principalmente ao último slide, nós vamos fazer uma conversa específica, são todos temas que podemos colaborar com a ONS para que possamos aí ter uma evolução do sistema, da geração, da transmissão de forma sustentável. Bem, vamos passar aqui então para o próximo convidado, que é o Guilherme Arantes, que vai falar sobre linhas de financiamento. Guilherme Arantes trabalha no BNDES. Guilherme Arantes é gerente de estudos setoriais de energia elétrica na área de energia do BNDES. No banco já atuou como engenheiro do departamento de cadeias industriais e fornecedores, onde participou do projeto e implementação das políticas de incentivo às indústrias de energia eólica e solar no Brasil. Foi analista de pesquisa energética da EPE, onde trabalhou em estudos de energias renováveis, com foco em energia eólica, solar e biomassa, e no desenvolvimento de modelos integrados de otimização de recursos para os estudos de expansão da matriz energética brasileira. É graduado em Engenharia Elétrica, com extensão em Planejamento Energético e pós-graduado em Finanças. Guilherme, sucesso aí na sua apresentação. Obrigado, Carlos. Queria primeiro agradecer muito a Absolar pelo convite. Prazer estar aqui. Cumprimentar todos os meus colegas, agradecer também as apresentações, que foram todas ótimas, CCE, ANEEL e ONS, com muita informação muito interessante. Eu vou, em benefício do tempo aqui, eu vou me permitir pular aqui alguns slides que eu tinha, para a gente tentar focar mais assim, nos pontos que são mais relevantes. Pronto, acho que deve estar aparecendo para vocês agora, né? Sim, Guilherme, pode continuar. Então, desculpa pelo atraso. Bom, eu queria primeiro reforçar esses primeiros slides aqui, são para reforçar um pouco a relevância das energias renováveis para o BNDES, o compromisso do BNDES com as energias renováveis, tá? Então, aqui é uma amostra a nível global, quanto que o BNDES está bem posicionado na lista dos maiores financiadores de energia renovável do mundo. A gente
até 2020 estava ocupando essa segunda posição e agora está entre os 3 primeiros. A gente não tem o gráfico, mas sabe da informação. Tá aqui, olhando do ponto de vista do setor elétrico, né, da expansão do setor elétrico desde o ano 2000 até o ano de 2021, houve uma expansão de 108 gigawatts e a quantidade de megawatts aprovados, gigawatts aprovados em operações pelo banco nesse mesmo período foi de 75 gigawatts. Né? Então, dá, fazendo a conta, utilizando esses parâmetros, né, em torno de 70% da capacidade instalada, né? Então a relevância do BNDES em torno de 70% da expansão do sistema. Aqui, olhando especificamente as fontes renováveis, é a mesma conta, né? Olhando um pouco o quanto que a gente tem de gigawatts aprovados e o que a gente tem de gigawatts em operação dessas 3 fontes, PCH, solar e eólica, né? Então a gente vê aí que tem percentuais relevantes, a solar com o menor deles, né? Mas por uma razão que, enfim, que eu vou tratar um pouquinho mais adiante, a gente espera que esse valor aumente bastante. Tá? Aqui só para mostrar que o foco em renováveis conta com a proibição, né? A gente não pode financiar fontes térmicas a óleo e a carvão. Gás natural a gente financia apenas o ciclo combinado, que seria a fonte com o menor nível de emissão possível, então compromisso bastante forte com as fontes renováveis. Tá? Aqui, em termos de planejamento estratégico também, a gente tem nossa meta, no nosso plano trienal, nosso compromisso de entrega para a sociedade são 3 gigawatts de energias renováveis. A gente vai certamente, né, até o final desse ano passar desses 3 gigawatts. E aqui é um ponto um pouco importante, assim, que do ponto de vista da nossa estratégia anual, né, a gente tem algumas prioridades para esse ano, entre elas o incentivo ao mercado livre de energia, ao aumento da capacidade instalada em energias renováveis e a operação com instrumentos alternativos. O que seria isso? Seria o fomento a operações com maior assunção de risco. Então, a gente está falando em aprofundar e ampliar a questão do Project Finance, a gente poder fazer project com limited recourse ou não recourse na fase de construção. Né? Hoje a gente faz Project Finance puro a partir do completion físico-financeiro. Então, depois que o projeto entra em operação, ele fica 1 ano em operação e aí a gente pode liberar as garantias que são exigidas, as garantias fora do projeto que são exigidas antes durante a construção. Então, a gente tem uma agenda forte para tentar diminuir esse pedido de garantias fora do projeto durante a construção ou até mesmo não ter essas garantias. E outra coisa seria a utilização de instrumentos que mobilizem o mercado de capitais e compartilhamento de risco com o mercado de capitais, cofinanciando e fazendo apoio via emissão de debêntures também. Então, dito isso, eu volto um pouco aqui ao ponto dos sistemas fotovoltaicos. Né? A gente viu lá naquele slide que o nosso apoio entre as renováveis para o fotovoltaico ele era menor e a gente atribui bastante ao caminho que a gente traçou com relação à metodologia de credenciamento. A gente fala um pouco de conteúdo local. A gente não pode financiar equipamentos importados, né? Então, lá no início, a gente tinha uma regra para os projetos solares, que acabou sendo um tanto quanto restritiva, que resultou que a gente fez alguns projetos lá no início, dos primeiros leilões, mas depois ficou sem conseguir apoiar. E aí, em 2020, a gente fez uma alteração da regra, essa é a regra nova, e aí a gente passa a poder, né, para os sistemas maiores, a gente tem 2 formas de configuração que atendem a regra, e essas 2 formas vão ter uma implicação na taxa, né, na taxa de financiamento, mas a gente, dessa forma, consegue apoiar os projetos na configuração que a gente vê que é a prática do mercado. Então, a gente tem um olhar de sistema. Dentro do sistema, entre módulo, inversor e estrutura, um desses itens tem que ser nacionais, e a gente vê que a gente tem a gente conseguiu implementar aqui uma indústria de estruturas e trackers, né, bastante bem estabelecida, e essa tem sido a opção dos empreendedores. Então, o módulo e inversor podendo ser importado, desde que esse sistema atinja também um índice de 30%, aí, levando em consideração a mão de obra. Então, essa nova regra destravou assim, né, e possibilitou que o BNDES voltasse a financiar esses projetos solares, e desde então a gente vem aumentando a cada ano a quantidade de megawatts aprovados para projetos solares. E a gente espera continuar nessa tendência de crescimento. Tá? Então, falando aqui um pouco das condições, né? A gente pode financiar até 24 anos, tem carência de 6 meses após o início da operação comercial. A nossa taxa de juros é composta do nosso custo de funding, que é a TLP,
os spreads básicos do banco, que é de acordo com a regra, né, tem sido 1,3, né, para os projetos, que é o mesmo dos eólicos, né, então 1,3 para o solar também. Caso o empreendedor resolva utilizar todos os equipamentos nacionais, ele tem uma redução de 40 bips na taxa base, no spread básico do BNDES, mais o spread de risco do projeto, que é conforme, né, o projeto, quem é o sponsor, como é que é a configuração de contratos do projeto, isso vai influenciar o spread de risco dele. A amortização pode ser customizada, cycle price, e a gente faz prioritariamente project finance, mas pode fazer corporativo também. Aqui só para dar uma ideia de valor, hoje a TLP, que é o nosso custo de funding, está em IPCA mais 4,95, então em cima desses 4,95 a gente acrescenta o spread básico e o spread de risco do projeto para ter a taxa final. Tá? Bom, aqui falando um pouco também de Mercado Livre, é sempre importante, até porque mesmo no leilão, né, muitos projetos utilizam só os 30%, né, mínimos exigidos para comercializar no leilão e comercializam uma boa parte da sua energia no Mercado Livre. Essa foi uma tendência que a gente viu acontecer e foi acompanhando e foi vendo que o banco precisava dar soluções para um mercado que se expande cada vez mais via Mercado Livre. Então, a gente vê que a expansão hoje já está 80% concentrada no Mercado Livre, e aí o BNDES foi, aos poucos, criando ferramentas para conseguir atender essa questão. Então, qual que era o principal problema? A gente tinha, no passado, né, esses PPAs de 20 anos e o financiamento com prazo compatível. Depois, quando a gente começa a ver essa migração para o Mercado Livre não tem PPAs com prazos tão longos, né? Então, a gente precisou dar soluções para poder, de alguma forma, valorar essa energia que não está contratada ainda, mas vai estar no futuro, para poder fazer um modelo financeiro, né, do projeto. Então, a gente tem o preço suporte, que é essa ferramenta que dá essa grande flexibilidade para a gente conseguir estruturar financiamentos, qualquer que seja a configuração do projeto, se ele está 100% contratado no regulado ou se ele está 0% contratado no regulado, e qualquer combinação de proporções entre essas, né, a gente consegue acomodar esses espaços no projeto com a utilização do preço suporte, que é essa curva de referência de preço que a gente utiliza. Essa referência de 130, 120, 110, ela é com data base de outubro de 2019, então já são valores maiores hoje, se a gente considerar o IPCA. E eu acho que um outro ponto importante também de dizer é que o mercado, por exemplo, esse leilão especificamente, os contratos agora são de 15 anos, né? Não são mais, são contratos menores para eólico e solar, então a ferramenta do preço suporte também auxilia, né, na estruturação do financiamento e possibilita que a gente consiga estruturar esses financiamentos considerando PPAs de mais curto prazo também. Então, aqui eu termino, é só para dar uma visão mais ampla, né, da nossa estratégia, e aí eu queria destacar aqui a questão da divisão de riscos, que a gente já colocou, a busca por cofinanciamento, compartilhamento de garantias, busca, né, de fomento do mercado de capitais, e o BNDES sendo um parceiro do mercado de capitais, uma alavanca para poder ajudar no seu desenvolvimento, e essas novas soluções financeiras, o preço suporte que eu acabei de falar, e também a estruturação de financiamento via emissão de debêntures dos projetos, tá? Então, eu queria deixar aqui as portas abertas do banco. A gente tem todo o interesse em ser o provedor, assim, acho que o BNDES tem um papel muito importante de ser uma garantia estável de funding para os projetos, né? Nenhum projeto precisa sofrer atrasos por conta de falta de funding, porque o mercado tem seus momentos, né, de oscilação, às vezes mais retraído, às vezes menos, então o BNDES está aqui para ser sempre essa garantia de funding. Contem com o BNDES na estruturação do financiamento dos projetos de vocês. A gente está aqui aberto a receber, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela sua apresentação, muito interessante aí sobre financiamento, um tema muito relevante para projeto de geração. Bem, nós chegamos aqui ao fim do nosso evento. Eu vou fazer uma sessão final aqui de perguntas e respostas.
em que nós vamos apresentar as perguntas recebidas aos palestrantes convidados, e aí daqui a pouco a gente encerra. Vamos fazer aqui uma rodada de perguntas com o que recebemos até o momento. Eu vou começar pelo André. André, a pergunta diz o seguinte: para este leilão A-4 2022, os empreendimentos das fontes solar, fotovoltaica e eólica estão concorrendo em um mesmo produto. Como esse modelo de concorrência entre as fontes mais baratas, que são justamente as duas, né, podem beneficiar a contratação no leilão? Aí tem um comentário aqui em sequência à pergunta. Com isso, poderá eventualmente haver uma transferência de contratação entre estas fontes, já que a proposta coloca um cenário mais competitivo somente para as fontes que já demonstravam bons resultados em termos de preço. André, por gentileza. Dornelas, primeiro, antes, gostaria de deixar claro que as diretrizes e a sistemática para a realização dos leilões de energia são fixadas pelo Ministério de Minas e Energia, que é o órgão responsável pela elaboração do planejamento setorial e das políticas públicas do setor de energia elétrica. Então, a definição dos produtos que serão licitados é uma competência do Ministério e essa competência é exercida pela portaria de diretrizes e de sistemática. O que a ANEEL cuida de realizar é a transcrição dessa política e a implementação dessa política nos leilões. Entrando um pouco mais no mérito da pergunta, eu lembro que no leilão A-5 de 2021, as fontes solar e fotovoltaicas, conquanto tenham concorrido em produtos diferentes, apresentaram preços muito semelhantes. Eu acho que, muito provavelmente, o que o Ministério entendeu é que seria possível fazer essa experiência nesse leilão de estabelecer um único produto para as duas fontes e, sim, estabelecer uma competição entre essas fontes. Lembrando que o Ministério também definiu que vai haver uma reserva, né? Porque quando se diz... É importante observar o que significa dizer que há um produto para a fonte. Significa que vai ser alocada uma parte da demanda para esse produto. Então, será alocada uma parte da demanda para as hidrelétricas, que vão disputar contratos por quantidade, com suprimento por 20 anos. Uma outra parte da demanda vai ser alocada para as térmicas à biomassa, que vão também disputar contratos por, agora não mais por quantidade, mas por disponibilidade, com uma duração de 20 anos. E, finalmente, uma parte da demanda vai ser alocada para o produto quantidade eólico-solar, que vai ser uma disputa entre essas fontes num contrato por 15 anos. Então, essa é a configuração que o Ministério entendeu adequada para a política de contratação da matriz energética nacional. Eu acho que sim, vai haver aí uma boa competição entre fontes que estão se mostrando, de fato, competitivas, com preços semelhantes, na casa dos R$ 160, foi o preço resultante do leilão A-5 do ano passado, e vai se estabelecer aí sim uma competição entre essas fontes, tá? Que têm preços semelhantes. Muito obrigado, André, pela sua resposta. Eu vou seguir aqui, recebemos mais uma pergunta para o Hugo. O Hugo comentou que o gerador que já possui custo assinado participa da primeira etapa, mas já está classificado para a segunda. Esta verificação do custo assinado é automática baseada na inscrição ou será preciso informar de alguma forma na hora do leilão, Hugo? Por gentileza. Muito boa, muito importante essa pergunta. Não, assim, depende do que é automático, né? Mas respondendo, o participante não precisa informar nada no sistema da CCE, porém, é uma das informações que ele informa para a EPE no momento da habilitação. Então, assim, durante o processo, a EPE, ela informa essas características técnicas que a CCE usa no dia do leilão. Então, assim, reforça aquela preocupação do participante entrar no sistema no dia 26 para validação de dados. Então, assim, tem que constar lá que ele é um empreendimento que tem um contrato de conexão.
Então, assim, se essa informação estiver na plataforma da CCE já automaticamente, ele não participa da disputa, mas reforço também o que eu comentei na apresentação. Ele deve, sim, na etapa inicial, informar a quantidade de lotes e o preço para ele prosseguir para a próxima etapa. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta também para o Caio, que dividiu o palco aí com o Hugo pela CCE. Caio, a pergunta é a seguinte: ao cadastrar uma usina fotovoltaica no leilão de energia, posso vender somente uma parte da capacidade de geração dela no leilão e negociar o restante no Mercado Livre? Caio, por gentileza. Bom, peço aí os colegas Hugo e Patru, se quiserem complementar, fica à vontade. Respeitando, né, a quantidade mínima aí do leilão, que é o 30%, negociar o mínimo do leilão, não há problema de vender parte, né, do leilão, 30% da garantia física, e o resto está no ACL. Não existe problema, né? E aí, até na regra de comercialização, por ser um contrato de quantidade, é até mais simples, né? Você vai ter a geração da usina como um todo, né? Que vai ser o seu recurso, e o requisito vai ser a sua venda no CCR, né? Vai ser uma venda menor, e aí o restante pode vender no livre, pode liquidar no PLD, aí é a estratégia do vendedor, tá? Dornelas, me permite fazer um comentário adicional? Claro. Eu ouvi de alguns agentes, li um paper e tem até um livro sobre investimentos que menciona isso, que é o seguinte: essa é uma estratégia dos agentes, vender uma parcela menor para garantir a conexão. Tá? Eu só queria deixar claro o seguinte: o fato de ter participado num leilão e vendido os 30% não garante conexão, porque a conexão deve ser requerida à ONS e será emitido o parecer de acesso e assinado o custo. O que garante conexão é a assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão ou de distribuição. Isso é que garante conexão. Participação em leilão não garante, e mesmo com êxito, não garante conexão a ninguém. Então, às vezes, por trás dessa pergunta está esse interesse. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, tá? A conexão está garantida quando o agente tem o contrato de uso assinado. Tá? Então, deixar isso bem claro. Muito obrigado, Caio e André, que se complementaram aí. Nós temos uma pergunta para o Gentil também. Gentil, a recomendação é, então, programar o início da geração do sistema aproximadamente 6 meses após a finalização das obras de transmissão? Oi, Dornelas, obrigado pela pergunta. Assim, essa é uma estratégia do empreendedor, tá? A gente não faz qualquer tipo de recomendação com relação a esse casamento entre as obras de transmissão e o leilão. Como a Sumara falou, hoje a gente tem, de fato, um descasamento grande aí entre os tempos de construção, de viabilização de um projeto de geração e de um projeto de transmissão. E aí acho que é interessante para cada empreendedor, ao vender, quer dizer, ele não tem a garantia de conexão, ele vai ter a garantia de conexão com o custo assinado, mas geralmente os projetos, principalmente os projetos solares, quando entram no leilão de 2026, ele tem uma possibilidade bastante considerável de antecipar para vender essa antecipação no Mercado Livre, é o que a gente observa que acontece muito. Ele está sempre atento às condições que ele vai enfrentar em termos de escoamento com a eventual antecipação dele, acompanhando todas essas informações aí que o INS vem publicizando ao máximo nos últimos anos, intensificando esse tipo de informação com relação à margem de escoamento, dado que é uma realidade que a gente tem, eventualmente, situações de restrição em determinados horários do dia, em determinadas situações do sistema, que acabam impactando a capacidade de produção. Mas, assim, não tem uma fórmula mágica de tentar associar os prazos aí, o que seja recomendável. Tá? Muito obrigado, Gentil. Eu vou passar agora a palavra. É uma pergunta para a Sumara,
Percebemos que os empreendimentos fotovoltaicos agregam características operativas que, do ponto de vista da operação integrada, se mostram como atributos vantajosos. Por exemplo, as usinas fotovoltaicas podem ser acionadas praticamente como um interruptor. É muito rápido para ligá-las e desligá-las. E aí vem a pergunta: como podemos explorar melhor estes atributos positivos no sentido de uma mudança da percepção do setor elétrico em relação às fontes variáveis, considerando seus benefícios e facilidades? Sumara. Obrigada, Dornelas, pela pergunta. Acho que é um ótimo questionamento. Primeiro, assim, a questão de você ter uma fonte, né, qualquer fonte de inserção rápida e retirada rápida do sistema, de fato, isso traz um benefício muito grande para a operação, né? A gente ter esse tipo de recurso. É claro que a disponibilidade do recurso, a variabilidade, né, poder contar com sol ou não, é que nos traz um problema. Mas, assim, realmente, assim, é muito vantajoso você ter um recurso que você tenha total disponibilidade para o ONS poder ligar e desligar em qualquer momento. Então, eu acho que, sim, se a previsibilidade é o nosso, né, calcanhar de Aquiles, quanto melhor a gente investir em modelos de previsibilidade, a gente vai ter um recurso de forma mais disponível, de uma forma já prevista, que a gente consegue tratar com os pequenos desvios. Então, eu acho que essa é uma vantagem que é muito boa para o setor, não tenho dúvida disso. E, assim, eu acho que essa relação, né, com de olhar para as fontes variáveis e olhar como se ela não trouxesse uma percepção negativa. Assim, eu gosto sempre de dizer que assim, a melhor matriz para o setor elétrico é a diversidade das fontes. Qualquer coisa que ela é única é reunir essa diversidade. Quando a gente tem essa capacidade de usar esses recursos da sua melhor forma, como você está colocando aí a questão de poder entrar e retirar um recurso, você pode... Fontes desse tipo a gente pode incluir em sistemas especiais de proteção com muito mais facilidade, com muito menos impacto do que outras. Então, assim, eu acho essa leitura completamente equivocada, que esses recursos são negativa, uma percepção negativa. Eu acho, sim, que a gente vai mudar a forma de operar, né? A gente vai ter que usar as nossas hidrelétricas como grandes baterias. É outra forma de operação, mas é a combinação desses recursos que o Brasil tem hoje disponível e que traz a gente para outro patamar, né? Eu vejo só com muitos bons olhos todas essas fontes, que venham todas elas, e que a gente melhore nossos modelos de previsão. Eu acho que esse é o grande... Assim, se a gente conseguir caminhar nisso, em digitalizações importantes para dar maior automatismo, acho que a gente não tem problema para ninguém. Perfeito, Sumara, concordamos. Muito obrigado pela sua resposta. E, por fim, eu tenho uma pergunta aqui para o Guilherme. Guilherme, historicamente, os empreendimentos de geração buscavam nos leilões lastreamento das suas receitas em um contrato de longo prazo. Agora percebemos uma tendência de desenvolvimento de projetos voltados a atender o mercado livre, onde alguns estão diretamente vinculados a uma carga, no modelo de autoprodução, mas outros são concebidos para operar no ACL com contratos menores, de 1, 2 ou até 3 anos. A pergunta é: como o BNDES se enxerga e vem se preparando para essa mudança de panorama? Guilherme, por gentileza. Obrigado, Dornelas. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante, eu consigo aqui, de repente, entrar um pouco mais em detalhe do que a gente estava... do que eu tentei falar lá sobre o preço suporte. Então, a gente viu essa tendência desde 2016, 2017, crescimento do mercado livre, né? A gente passou por uma fase em que os leilões começaram a ter menos energia direcionada para o ACR, começou a ter um pouco de energia para o ACL, depois a gente viu essa curva se inverter, você ter mais energia direcionada para o ACL do que para o ACR, né, considerando os projetos vencedores de leilão, até a gente ver projetos totalmente sendo desenvolvidos para o mercado livre. Então, o BNDES, primeiro, ele estipulou uma referência de preço, que como a gente fazia antes, tá? Quando a gente tinha só um pedacinho de ACL num projeto, o que era usado conservadoramente era o PLD mínimo. Então, assim, aquela energia ali
pelo menos a PLD mínima ela vai ser remunerada. E aí isso não prejudicava o projeto, porque a maior parte da receita dele, grande maioria, estava no ACR. Quanto mais a parcela de ACL foi aumentando, né, isso passou a ser importante, porque ele afeta na quantidade o percentual de financiamento do projeto, né, na alavancagem dele. Quanto menor é a receita, mais limitado fica o financiamento, a gente não consegue chegar perto dos 80% que a gente pode chegar. Então, a gente trocou pela primeira vez a referência do PLD mínimo para o que a gente chamou de PLD suporte, que foi um estudo de permanência do PLD, tá? Então, a gente escolheu o valor de R$90 por megawatt-hora, né, como o valor que dava conforto suficiente para aquele momento. Depois a gente viu que isso não era suficiente para projetos totalmente voltados para o Mercado Livre, e a gente evoluiu para essa curva que a gente chamou de preço-suporte, que a gente deixou de olhar o PLD como uma referência e passou a tentar buscar referências de Mercado Livre, né? Que a gente sabe que é difícil, porque não existe uma bolsa, então a gente os preços não ficam disponíveis, né? Na CCE, os contratos, só quem sabe, né, o preço dos contratos são as contrapartes, mas a gente buscou algumas referências para poder construir aquela curva de referência. Então, com essa curva, a gente está num passo, a gente já está um passo além. A gente fala que a gente já está pronto para a abertura total do mercado, porque a gente já pode hoje financiar um projeto totalmente voltado para o Mercado Livre sem nenhuma receita de mercado regulado, né? Como que isso acontece? A gente só pede que o projeto, a gente não quer correr o risco do PLD, né? Então, essa curva não é para projeto que vai tomar o risco merchan. Então, a gente precisa garantir que ele está contratado no ACL. Então, a gente pede que eles apresentem 4 anos de contrato. Então, eu não peço 20 anos, eu peço 4, né? Que é mais adequado com a realidade do ACL. E esses 4 anos ficam rolando, ele precisa rolar esses 4 anos ao longo da vida do projeto. Então, com isso, eu garanto que o projeto está contratado no ACL, eu estou correndo o risco do preço do ACL, não o risco do preço do PLD. Tá? E a gente não pede também que toda a energia seja contratada. A gente pede que 75% da energia seja contratada para deixar uma margem também saudável para o projeto, que ele possa se aproveitar de determinados momentos de maiores preços, né, no curto prazo do que no longo. Então, é um pouco isso que a gente construiu, e é com essa ferramenta que a gente consegue ter flexibilidade de poder apoiar qualquer configuração de contratação, né, qualquer estratégia de contratação que o empreendedor elaborar. Muito obrigado, Guilherme, pela sua resposta. Nós temos mais perguntas aqui que foram feitas. Mais fácil adiantar da hora, nós já passamos aqui cerca de meia hora, mas meia hora bastante produtiva, por isso que nós passamos. Nós vamos responder depois, caso as pessoas que fizeram as perguntas tenham se identificado. E aí vão ter as respostas dos palestrantes aqui convidados. Bem, chegamos ao fim do evento. Eu agradeço muito aqui aos nossos participantes que enriqueceram o debate, trazendo informações muito preciosas para aqueles que vão participar do leilão. Muito obrigado. De coração aqui pela presença de vocês. E para você que está assistindo, a Bessolar encaminhará nos próximos dias um e-mail com resumo dos principais pontos que discutimos aqui hoje e as apresentações que forem disponibilizadas pelos palestrantes. Quem quiser assistir a gravação deste webinar, estará disponível em breve no nosso canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado e sucesso para vocês.